Oi, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para a gente começar o nosso culto em louvor e adoração a Deus. Você está bem aí na tua casa? Você está precisando de uma ajuda de Deus? Deus, Ele sempre nos ajuda. É só orar para Ele. Lembra que a gente falou sobre a oração? E tudo que a gente pede a Deus, Ele faz? Então, se você tiver com alguma dificuldade, pede a Ele que Ele vai fazer. E vamos orar então, já que a gente está falando de oração, vamos orar para começar o nosso culto. Senhor da glória, abençoa, Senhor, o nosso culto, abençoa, Senhor, todas as crianças, os lares das crianças, todos os parentes das crianças. E se tiver alguma criança, Senhor, que ainda não, Senhor, aceitou Jesus como Salvador, fala no coração dela bem alto, Senhor, para que ela possa, Senhor, sentir a Tua presença. Pai, abençoa o nosso culto em nome de Jesus. Amém. E agora, gente, começou o nosso culto. E o culto começa como? Com louvor e adoração. E a gente vai agora com as nossas tias Elisa e tia Júlia fazendo louvor. E ó, se você tiver alguma coisa que te atrapalhe, tire do lugar, tá? Não deixe de compartilhar o nosso culto. E vamos de dança. E prepara como quem fosse lutar. Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar. Olha pro lado, olha pro outro e vai girando, girando. Oh, oh, oh. Olha pro lado, olha pro outro e vai girando, girando. Dança comigo, eu. Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou. Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou. E para trás eu vou. E para frente eu vou. Eu vou pulando, pulando, pulando como canguru. O meu amigo canguru. Pulando como canguru. O meu amigo canguru. Levanta a guarda e prepara como quem fosse lutar. Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar. Olha pro lado, oh, olha pro outro e vai girando, girando. Oh, oh. Olha pro lado, olha pro outro e vai girando, girando. Dança comigo, yeah. Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou. Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou. E para trás eu vou. E para frente eu vou. Eu vou pulando, pulando, pulando como canguru. O meu amigo canguru. Pulando como canguru. O meu amigo canguru. Todo mundo pulando, 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 todo mundo pulando. Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou. Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou. E para trás eu vou. E para frente eu vou. Eu vou pulando, pulando, pulando como canguru. O meu amigo canguru. Pulando como canguru. O meu amigo canguru. O meu amigo canguru. E aí, gostaram? Muito legal essa música, né? Eu pulei bastante. Você pulou também? Ah, eu acho que sim, hein? Cuidado para não se machucar, gente. Agora nós vamos fazer, sabe o quê? O nosso sorteio. Ó, nosso culto no lar. E eu vou chamar aqui a tia Júlia para tirar um papelzinho. Será que ela vai te dar sorte? Vamos ver, vamos ver. Gael Melo de Moura Rezende. Uau, Gael Melo! Muito bem! Você foi sorteado para levar a maleta para casa. Aí, olha, vamos fazer um culto bem legal? Deus abençoe você e sua família.
homenzinho torto morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Um homenzinho torto morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Homenzinho torto morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Gente, ó, chegou a nossa hora da nossa ministração da palavra. E hoje a gente tem uma surpresa muito legal. Você sabe quem veio aqui falar de Jesus pra gente? Ó, eu acho que vocês estão morrendo de saudade. E ela estava morrendo de saudade de vocês também, por isso que ela veio aqui para fazer um culto, participar com a gente do nosso culto. Então, eu vou chamar aqui, ó, tia Larissa, para poder fazer, vem tia Larissa, fazer a palavra e falar com vocês. Olha, tia Larissa, obrigada pela tua presença, Deus te abençoe. E vamos de palavra. Olá, crianças. Olha, eu estava com saudade de vocês. Óbvio que eu queria estar aqui, mas com vocês aí, eu falando, e a gente abraçando, e ouvindo vocês gritando, vocês falando. Eu confesso, eu sinto falta da bagunça de vocês também. Mas a gente está passando por momentos e graças a Deus a gente tem a internet, a gente tem o celular para gravar e tudo mais, e a gente tem que ser grato a Deus por isso. Mas ontem, deixa eu pegar aqui, cadê? Ó, ontem a tia Cleide me chamou. E aí, eu fiquei pensando, o que eu poderia falar pra eles, o tema era livre. Eu perguntei pra ela, o que vocês estão falando? Ela falou, não, pode falar, o tema é livre. Aí eu pensei, estamos em outubro. E o que tem em outubro? Além do Dia das Crianças, que é dia 12, dia 31 é uma data muito importante para nós como cristãos protestantes. Por quê? Dia 31 de outubro foi quando deu início a reforma protestante lá na Alemanha. Então, esse 31 de outubro, que eu acho que é daqui a 2 semanas, a gente vai fazer 503 anos de reforma. Olha quanto tempo. E hoje eu vou explicar para vocês o quanto a gente foi abençoado e muito abençoado pela reforma, por Lutero, pelo nosso irmão, que lutou para que acontecesse a reforma. E antes de tudo, eu queria explicar para vocês o que é reforma. Porque o que significa reforma, né? Vamos lá. Quando a gente fala em reforma, a gente pensa logo em uma coisa que está estragada e precisa ser consertada. Então, alguma coisa que está estragada, escangalhada, está feia já está desgastada. Então, por exemplo, quando a sua casa, o piso está quebrado, ou quando a parede está descascada, ou quando, sei lá, um mercado está quebrando e daí ele faz alguma coisa para reformar. A gente sempre lembra de reforma quando tem alguma coisa errada. Alguma coisa de errado está acontecendo ali, por isso precisa da reforma. E aí, a reforma aconteceu justamente por isso. Porque estava acontecendo alguma coisa de errado naquela época. Mas não era uma parede descascando, não era um piso quebrado, não era
uma roupa rasgada que dava para consertar com linha e agulha. Não era nada disso. Na verdade, o povo naquela época tinha esquecido um pouco do que a Bíblia falava, e que a Bíblia era um mandamento para ser seguido. Então eles se esqueceram disso completamente, e aí faziam o que dava na telha, faziam coisas para ganhar dinheiro, para seu próprio benefício. E gente, a gente sabe que a Bíblia é o nosso manual de vida. A Bíblia é onde a gente eu vou fazer isso, então eu vou lá olhar na Bíblia, então eu posso fazer isso. Será que eu não vou fazer? Vou olhar na Bíblia, não posso fazer, então não vou fazer. Deus, a Bíblia é a voz de Deus para nós. Então eu tenho que fazer o que a Bíblia fala que eu tenho que fazer. E naquela época eles não entendiam, eles não pensavam assim. E deixaram tudo que tinha que... Eles faziam tudo que eles queriam, que eles bem entendiam para o próprio interesse deles. Aí entra a parada da reforma, viu? Lembra que eu falei que a reforma era quando a reforma só acontece quando está alguma coisa de errado? E a coisa de errado é que eles abandonaram a Bíblia. Eles abandonaram, eles deixaram para trás. Ó, a Bíblia enorme que vocês verem também. Eles abandonaram a Bíblia. E aí, o que aconteceu? Vou explicar para vocês como eles faziam isso. Vou chamar a tia Júlia aqui rapidinho, para ela me ajudar. Ó, eu tenho 3 chicletes aqui, ó. 3 chicletes. Um docinho para adoçar a boca. Eu vou dar para a tia Júlia. Vou dar para você. Pronto, ela recebeu. Mas eu acabei de lembrar que para ela receber esses 3 chicletes, ela vai precisar merecer. Então eu vou fazer 3 perguntas para ela. Eu vou fazer a primeira, se ela não merecer, eu vou ter que pegar o chiclete de volta. Se ela fazer a segunda, se ela não merecer, eu vou ter que pegar o chiclete de volta. Então vamos lá. Primeira pergunta, ela vai. Você já desobedeceu seus pais, tia Júlia? Então vou ter que pegar o chiclete de volta. Deixar aqui o chiclete aqui, porque ela já desobedeceu. Então ela não merece o chiclete, correto? Vocês concordam comigo? Ela não merece. Segunda pergunta. Você já brigou com algum colega, ficou com muita raiva e magoou ele, enfim, já fez uma coisa assim parecida? Já briguei, mas não magoei não. Já brigou, mas já brigou. Beleza, então realmente você não merece, porque você brigou e briga não é legal, né? Então, não merece aquele chiclete. Você já contou alguma mentira, mesmo que foi só uma brincadeirinha? Já? Então acho que você não tem nenhum chiclete, meu bem, porque você não tá merecendo. Você não mereceu. Obrigada, Sujinha. Gente. Depois eu vou explicar, eu vou explicar todinho pra você, tá bom? Eu vou explicar. Então, eu fiz isso aqui pra mostrar o que eles faziam antigamente, porque era isso que eles faziam. Vamos ver, aqui é só um chiclete. Mas antigamente, eles agiam isso aqui, vamos supor que isso aqui é salvação. Isso aqui não é um chiclete mágico. O Babalu é uma salvação. É a nossa salvação. Salvação de quê? A salvação, aquela salvação que a gente sempre fala, que Jesus morreu, no 3º dia ele ressuscitou, aí ele foi pro céu, está preparando uma morada pra gente, e aí daqui a pouco ele vai voltar para nos buscar e nos tirar de todo o sofrimento. E um dia a gente vai chegar no céu e não vai ter mais tristeza, choro, não vai ter mais fome, não vai ter nada de ruim, só vai ter ele lá. Essa salvação que eu estou falando, vamos supor que ela seja o chiclete. Vamos supor que Deus nos deu a salvação. Eles pregavam isso antigamente. Era assim: para cada vez que alguém fosse salvo, tinha que dar um dinheiro. O nome disso era chamado de indulgências. Para dar em troca. Então, por exemplo, eu dou um dinheiro eu boto um dinheiro no cofre lá do vendedor de indulgências, dou um dinheiro boto um dinheiro no cofre e aí logo eu recebo uma salvação. Só que, gente, isso a Bíblia prega? A Bíblia não prega isso. A Bíblia fala que a gente recebe a salvação pela graça. E não é porque a gente merece alguma coisa. Não é porque a gente faz alguma coisa que a gente vai receber a salvação.
pessoas elas não liam a Bíblia. E não era porque elas não queriam, mas porque a Bíblia não estava na língua delas, estava em outra língua. Então elas eram muitas vezes privadas de ler a Bíblia. Então elas não conheciam, elas não sabiam que as indulgências, por exemplo, não era uma maneira correta de se levar uma vida cristã. Mas elas iam, porque elas queriam ser salvas. Elas queriam morar com Jesus no céu uma hora. Quando elas fossem para o céu, elas queriam ir. E aí, eles pegavam as indulgências, eles acreditavam que a gente tanto fazia as coisas, a gente ia ser salvo, e que era por merecimento. E aí teve um irmão nosso, que ele era cristão. Ele acreditava nisso também, o nome dele era Martinho Lutero. Lutero acreditava que, exatamente isso que eu falei agora, que a salvação era por merecimento e não por fé, e nem pela graça. Era por merecimento. Lutero acreditava nisso. Só que ele queria muito agradar a Deus, ele estudava, ele buscava, ele tentava entender aquilo tudo. Gente, Lutero, ele era tão desesperado para agradar a Deus, que ele chegava a esfolar as mãos dele na pedra da igreja, porque ele limpava com tanta perfeição, ele queria deixar tão perfeito, porque ele queria se sentir perdoado, ele queria se sentir salvo de alguma forma. E ele nunca se sentia salvo, porque ele pensava assim, poxa, eu erro pra caramba, eu desobedeço, quando eu faço tudo certinho no dia, daqui a pouco eu vou lá e faço alguma besteira. E ele ficava desesperado, porque ele não se sentia perdoado. E aí, para ele se sentir perdoado, ele achava que ele tinha que fazer, como eu disse das indulgências, ele achava que ele tinha que fazer para ele ser perdoado. Então, às vezes, ele ia esfregar a pedra da igreja, que era o chão da igreja, né, as paredes, ele esfregava ao ponto que esfolava as mãos dele, de tanto que ele queria fazer, porque ele queria ser perdoado. E sabe qual era a percepção dele no final das contas? Que ele não era perdoado, ele não se sentia perdoado por Cristo, ele não se sentia amado por Cristo. Ele foi estudar a Bíblia, como ele sempre estudava, mas ele foi estudar. E aí ele leu uma passagem na Bíblia que fala assim: o justo viverá pela fé. E aquilo entrou na mente dele e ele pensou, caramba, o justo viverá pela fé. Então isso quer dizer que eu não vou viver, que eu não vou ser justa, ou vou ser certa, ou vou ser amada, ou vou ser perdoada, porque eu faço, mas porque ele me amou primeiro, porque ele deu a vida dele por mim, sem pedir nada em troca. E aí por isso eu vou ser perdoada, eu vou ser salva, pela fé que eu tenho nele. Porque eu creio que ele morreu e que no terceiro dia ele ressuscitou e que ele está vivo. E ele reina para sempre, vai reinar para todo sempre. E aí ele entendeu, Deus revelou isso para ele, isso foi uma bênção para ele. E aí, teve um dia que ele fez 95 pontos de tudo que a igreja naquela época fazia de errado. E ele pegou dentro da Bíblia, ele estudou, colocou os 95 pontos e pregou na porta da igreja, no dia 31 de outubro de 1517. Ele pregou na porta da igreja. Antigamente, eles usavam a porta da igreja como se fosse um mural de notícias, até os jornais ficavam lá naquela época. Então, ele pregou os 95 pontos que ele achava que ele estudou e viu que estava errado. Ele pregou lá tudo que estava errado na igreja, ele foi denunciando tudo e de acordo com as escrituras, com a palavra. Ele pregou lá e aí dia 31 todo mundo viu e aí todo mundo ficou meio desesperado, né? Ficou confuso e aí os caras começaram a perseguir ele, os grandões lá dentro, né? Que não gostavam disso porque eles ganhavam dinheiro com as indulgências. Tinha um vendedor até que ele falava: toda vez que uma moeda cair no fundo do meu cofre, uma salvação é adquirida. Ou seja, ele vendia, ele vivia disso. Então, para eles, não foi nada bom Lutero falar que não era por obras, que não era por tanto fazer, mas que era por graça, pela graça, que não era por merecimento, mas que era pela graça. E aí, ele foi perseguido, ele foi muito, mas muito perseguido. Pensa num homem perseguido. E aí,
ele sendo perseguido, mas, gente, vocês acreditam que ele era muito ousado? Ele não deixou de falar de Jesus, do que ele tinha estudado na Bíblia, de jeito nenhum, ele não deixou. E aí, inclusive, ele pregava até para crianças, porque ele acreditava tanto naquilo que ele pregava até para crianças, para todas as pessoas, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo gerado de morte, às vezes, ele pregava, continuava pregando. Ele realmente se encontrou com Cristo e ele entendeu que não era por obra, mas por merecimento. Não era por merecimento, mas era pela graça. E aí ele entendeu que era pela fé em Cristo e pela graça que a gente recebeu a salvação. E aí, eu trouxe para vocês as 5 solas. O que é as 5 solas? As 5 solas é os 5 pontos que resumem aquelas 95 teses que Lutero colocou lá na porta da igreja. Ele pregou na porta da igreja. Aí tem as 5 solas. A primeira é a solo escritura, que significa somente as escrituras. Como assim somente as escrituras? Lembra que eu falei que eles tinham se distanciado da Bíblia? E aí Lutero falou assim, olha, agora a gente tem que entender que a gente tem que viver pelas escrituras, pela Bíblia. Não é por outra coisa, não é pelo um vendedor de indulgências, não é pelo um papa, é pela Bíblia. A Bíblia é a mais importante. Então vamos viver pela Bíblia. Isso significa sola escrituras. E aí tem a solos Christus, que é somente Jesus. Só Jesus que nos leva a Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então só Jesus. Se alguém chegar para você e falar assim, mas tem um lugar, tem uma pessoa ali que ela falou que nos leva a Deus. Não leva. Somente Jesus que vai nos levar a Deus. Ele é o nosso caminho, a nossa verdade, só Ele. Não tem mais ninguém. Só Ele. Aí tem. Somos 2 já, né? Sola escritura, solos Christus, sola gratia. Não sei se é assim que fala de que está em latim. Então, sola gratia é a graça. Lembra que eu falei que eles achavam que era por merecimento e não pela graça? Então, Lutero afirmou o que a Bíblia dizia, né? Que a gente recebe a salvação pela graça, porque Deus, por sua bondade, nos deu a salvação. E não é porque a gente faz isso ou faz aquilo, mas é porque Ele quis dar a salvação, porque Ele é bondoso, Ele é gracioso, e aí Ele nos deu a salvação. E aí essa é a sola gratia. E tem são 3, né? Aí agora é a 4. A sola Deo Glória, que é somente a glória, é só para Ele, é tudo para Ele, a gente tem que fazer tudo para Deus. E tem sola fidel, que é somente a fé. Então você só é salvo se você ter fé em Cristo Jesus. Não é porque você esfola sua mão na pedra, não é porque você é bonitinho, não é porque você tem cabelo cacheado, não é porque você usa óculos, não é porque você bota uma roupa legal, uma roupa maneira, não é porque você anda todo arrumadinho, mas é porque você crê em Cristo Jesus. Você crê que Ele é seu Senhor e Salvador da sua vida. E aí, por isso, nós somos salvos. E essas são as 5 solas, e esse é o final. Então, nós aprendemos hoje que a reforma veio porque estava tudo errado. Nós aprendemos que Deus usou Lutero para que isso acontecesse, para que a reforma acontecesse, não só Lutero, mas outras pessoas também na época. E ele foi ousado e firme no que ele tinha estudado pelas Escrituras. E nós temos também, e nós estudamos também nós falamos também sobre as 95 teses e resumimos em 5 solas, que foi o que eu falei. Somente a Cristo, somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé e somente a glória de Deus. Então são 5. E aí, com isso, eu quero que vocês leiam. Então, todo outubro, a gente comemora mais um ano de reforma. E isso é muito importante, porque se alguém perguntar para vocês lá na escola, ou em qualquer outro lugar que vocês forem, você é cristã, católica ou protestante? Aí você fala assim, eu sou protestante. Aí você já vai saber que você é protestante porque há 503 anos atrás, um homem, nosso irmão Lutero, foi lá e falou assim, não, isso está errado, vamos
explicar isso daí, gente. E aí você já vai saber. Então, eu sou cristã protestante porque houve a reforma. Estava alguma coisa errada e teve que ter a reforma. Então, hoje eu sou cristã protestante. Então, isso já serve já para você entender. E aí, não esquece que 31 de outubro, todo 31 de outubro, a gente faz aniversário de reforma. Isso é muito importante a gente saber, porque tem a ver com a nossa história, a história da igreja, que é uma história linda e maravilhosa, que começou na Bíblia e está até hoje perdurando. E tem, a igreja tem muitos anos, e mesmo assim não acaba, porque Deus é perfeito em tudo que faz, Ele é eterno. Então isso é muito importante para nós cristãos, muito importante para a gente conhecer também. E eu queria orar agora, eu queria agradecer a Deus, porque um dia houve a reforma, porque um dia alguém atendeu o chamado de Deus. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer, agradecer sempre. Porque, gente, eu amo muito a igreja, eu amo fazer parte da igreja. Eu amo ter os meus irmãos que eu posso contar. Eu amo quando eu tô doente, sabe? E aí eu posso ligar pro irmão e falar assim: você ora por mim? Eu tô precisando tanto de uma oração. Eu amo poder dividir as minhas alegrias com os meus irmãos. Eu amo tudo isso. Então, são coisas que a gente pode viver hoje, porque lá atrás alguém falou assim: opa, não é bem assim. Não é bem assim. Vamos mudar isso aí para ter um caminho diferente. Deus usa essas pessoas. Então, eu queria orar para a gente agradecer a Deus pela reforma que aconteceu há 503 anos atrás. Gente, antes da oração, eu queria chamar a tia Júlia também aqui, porque a gente aprendeu que não é por obras, né? Não é porque a gente fez ou deixou de fazer que a gente vai ser salvo. Então eu vou dar os chicletes para ela, porque ela não precisa merecer os chicletes. Eu vou dar porque é de graça. Entendeu? Então, aí depois a gente precisa entender, então, que a gente não é salvo porque a gente merece, mas porque a gente tem fé em Cristo Jesus. Só por isso, porque Ele foi bondoso e gracioso e nos deu essa oportunidade de termos a fé nele, de crermos nele. Então vamos orar agora? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada porque um dia foi feita essa reforma, um dia essas pessoas foram canais do Senhor e foram usadas para que isso acontecesse. 500 anos atrás, o Senhor preservou a tua igreja, Senhor. Muito obrigada por isso. Nós somos gratos ao Senhor e vamos sempre te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito, por todas as coisas que desde lá para cá, desde a Bíblia, o Senhor tem feito na nossa igreja, né? na igreja do Senhor, no contexto geral. Muito obrigada, Senhor. Eu te agradeço por isso. Em nome de Jesus. Amém.